Marchinhas juninas são tema de concurso inédito na capital potiguar. Torcedores estão pouco empolgados para a Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira. E ainda, uma entrevista com a pré-candidata ao Senado pelo Solidariedade, Magnólia Figueiredo. Isso e muito mais no Câmara Repórter desta quarta-feira, 13 de junho. O Rio Grande do Norte teve o segundo fim de semana mais violento do ano, com 28 homicídios registrados. Em 10 horas, foram 12 mortes. Nossa equipe procurou saber como estão as investigações desses crimes. Desde 2015, com a criação da Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa, o número de casos solucionados vem aumentando. No mesmo ano, a quantidade de inquéritos concluídos foi de 18%. Em 2016, a porcentagem cresceu para 32%. Em 2017, apresentou 57%. E neste ano, até o mês de maio, 55% dos casos foram concluídos. Um avanço que pode ser melhorado. Tem casos que são mais simples, demoram-se pouco tempo. Outros mais complicados, de uma investigação mais complexa, vai demorar muito mais tempo. Tá? A questão dos recursos aqui que dispõe a DHPP, nós somos dotados de recursos materiais que têm dado para atender o que nós estamos trabalhando. No entanto, nós precisaríamos do incremento do recurso humano. E para tal, estamos esperando o concurso público, isso que está sendo sinalizado pelo governo do Estado, para que a gente possa suprir desse recurso humano e até aumentar a nossa produtividade, que vem crescendo desde 2015 até os dias atuais. Hoje, a Polícia Civil trabalha com um efetivo inferior a 30% do ideal. Apesar do número, para o especialista em segurança pública, Ivênio Hermes, o motivo para uma resolubilidade insatisfatória vai além disso. O diagrama da violência ele está aumentando de 2015 para cá. Aí a gente tem esses fins de semana que parecem ser menos violentos e de repente um fim de semana mais violento. Significando o quê? Que as políticas públicas existentes, elas não estão dando conta do recado, elas não estão dando conta de fazer aquilo para que elas foram propostas, ou seja, uma redução global dos homicídios. E aí nós vemos que enquanto reduz o homicídio, nós temos um aumento gigantesco de latrocínio, nós estamos com um aumento de latrocínio na ordem de 90%, nós estamos com um aumento de mortes de policiais na ordem de 40%. A consequência é refletida no alto número de homicídios, na insegurança da população e no sentimento de impunidade dos criminosos. Nós precisamos de investigação na área de homicídios, ou seja, precisamos que os homicídios sejam resolvidos, tenhamos um índice de resolutividade positivo. Atualmente o que se tem é a abertura de inquérito para todos os homicídios, mas quando se chega à resolutividade, ou seja, apontando quem é o criminoso, apontando para o Ministério Público poder trabalhar a persecução penal até o final, ele precisa dessa informação. Nós não temos esse índice de resolutividade muito grande, gerando uma sensação de impunidade. Essa sensação de impunidade, ela retroalimenta toda essa dinâmica da violência e faz com que as pessoas que cometem crimes ou que são já impulsionadas para esse tipo de ação se sintam livres para cometer o crime no Rio Grande do Norte. Quando você não consegue punir, né, aquele criminoso, ele se retroalimenta do crime, né, por não estar sendo punido. Sim, esse lado, nós sabemos disso. É por isso que nós estamos trabalhando diariamente, combatendo isso, tentando reprimir o crime e aguardando exatamente isso, aguardando mais pessoal aqui para nós formarmos mais investigadores. E na sessão ordinária desta quarta-feira, a leitura da ordem do dia foi invertida a pedido da vereadora Ana Paula. A parlamentar abriu os trabalhos legislativos com um requerimento que solicita ao prefeito de Natal, Álvaro Dias, esclarecimentos sobre o suposto uso da guarda municipal para segurança particular em um arraiá de rua no bairro do Alecrim. A vereadora Ana Paula apresentou 2 requerimentos. O primeiro, encaminhado ao prefeito Álvaro Dias, e o segundo ao Ministério Público Estadual. Ambos os documentos foram rejeitados pelo plenário. A líder do governo na Câmara, a vereadora Nina Souza, lembrou que é atribuição da Guarda Legislativa prestar esse tipo de serviço quando solicitado. Nina Souza afirmou que há um documento que pede formalmente a presença da Guarda Municipal no evento.
A discussão se estendeu por toda a manhã. O vereador Cícero Martins usou a tribuna para afirmar que o prefeito vem agindo com o intuito de coagir o parlamento municipal. E tal postura é passiva de um processo de impeachment. A motivação é o decreto-lei que existe pela lei do impeachment, que no inciso primeiro diz que o executivo ele não pode interferir no legislativo. Nós tivemos aqui uma interferência direta. Nós tivemos 195 cargos exonerados, foram chamados para conversar com o prefeito alguns vereadores, que saíram inclusive relatando isso, que foram coagidos, etc. Isso aqui foi mais do que falado pelo pessoal. E além disso, voltaram em seguida mais de 166 cargos. Então nós entendemos que dessa forma, não só com isso, mas com a nota que ele emitiu, ele disse que não aceita que a bancada dele vote contra o que ele encaminha. Após o debate, os vereadores entraram na ordem do dia. A vereadora Carla Dixon conseguiu a aprovação da PL, que institui a Semana Municipal de Prevenção do Câncer de Boca e Garganta. Institui que a primeira semana de novembro, que já é um mês recheado de prevenção em relação ao câncer de próstata, e é o mês do homem, né, que esse mês a gente começa a conversar um pouco sobre câncer de boca e garganta. De acordo com a otorrinolaringologia, o câncer de boca e garganta provocado por sexo oral não protegido e provocado pelo HPV, em 2025, vai ultrapassar o número de casos de câncer de colo uterino. O último projeto aprovado na sessão foi de autoria do vereador Dinarte Torres. A matéria autoriza o Poder Executivo a criar o Memorial da Resistência Feminista Vilma Maria de Faria. O memorial vai reunir, gerenciar, divulgar e preservar um acervo sobre a trajetória feminista local, nacional e internacional. É importante que a vida da ex-vereadora Vilma, ex-deputada federal, ex-governadora, possa ser mostrada, né, para os nossos filhos, os nossos netos, para que nós possamos conhecer a história dessa grande mulher que foi a governadora Vilma de Farias. A Escola do Legislativo da Câmara Municipal segue capacitando líderes comunitários e servidores da casa. Na manhã desta quarta-feira, aconteceu a aula inaugural do segundo módulo do curso de Cidadania. Várias são as formas constitucionais de participação que colocam o cidadão como agente de transformação social. O reconhecimento desse poder é parte de uma profunda reflexão política. Esses líderes comunitários estão em plena formação, participando hoje do segundo módulo do curso de Cidadania, oferecido pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Podemos compreender melhor quanto à legislação, o trabalho do líder comunitário de fato, e repassar isso para os outros colegas e a comunidade por inteiro. Neste segundo módulo serão 7 encontros presenciais. Por meio de videoaulas, os participantes refletem e discutem questões de ordem política e social. Aqui eles vão aprender tudo sobre cidadania, como se procede isso junto à comunidade, e esse segundo módulo vai trazer oportunamente uma questão sobre espaço de democracia, que nas vésperas da eleição tem tudo a ver com a capacitação deles. Ao todo, o curso terá 114 horas aulas, que podem ser utilizadas como atividade extracurricular na carga horária de universidades e faculdades. O líder comunitário é uma figura muito presente na casa, embora ele não seja um servidor comissionado ou um servidor nomeado, né, ou cedido, mas ele está aqui no ambiente da Câmara todos os dias. Então a gente achou fundamental olhar para esse público e oferecer a esse público uma capacitação política, né, ética. Defender os direitos das mulheres. Este foi um dos projetos apreciados pela Comissão de Direitos Humanos. A matéria foi designada para ser relatada e votada na próxima reunião da comissão. O projeto é do vereador Dixon Júnior e dispõe sobre a elaboração de um protocolo municipal de atenção às mulheres em situação de violência. A matéria foi designada para a relatoria da vereadora Júlia Arruda. O que ficou para a minha relatoria,
que estabelece diretrizes e protocolos para as mulheres que estão em situação de violência. Então, nós que temos uma afinidade com esse tema, iremos nos debruçar para tentar até aprimorar o projeto através de emendas ou relatar, confirmando e reafirmando a nossa intenção no que se refere políticas públicas, no que se refere aos direitos das mulheres, sobretudo aquelas que já passaram por uma situação de violência. Os parlamentares da comissão apreciaram um projeto que estimula o empreendedorismo nos bairros. A matéria é do vereador Dinarte Torres e teve relatoria do vereador Ari Gomes. O parecer foi aprovado pelo colegiado e segue tramitação na Câmara. O projeto, ele inclusive é bastante complexo, ele trata de políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo nos bairros. Nós sabemos que vivemos num país com 12 milhões de desempregados. O estado do Rio Grande do Norte e a capital Natal tem um índice altíssimo também de desemprego. Então, todo e qualquer tipo de contribuição, de forma de projeto de lei ou legislação, que trate deste incentivo, de mover as pessoas a ter a sua renda, é muito benéfico. A Comissão de Direitos Humanos também debateu sobre a estátua de Iemanjá da Praia do Meio, alvo constante de vandalismo. E, por isso, será realizada uma audiência pública com o tema Intolerância Religiosa. A gente sabe que esse tema tem tudo a ver com a intolerância religiosa e com o racismo que perpassa a nossa sociedade. Então, nós discutimos aqui que vamos fazer uma audiência pública sobre esse tema da intolerância religiosa, e a data ainda não está fechada. Nós vamos consultar o calendário do plenário aqui da Câmara. A Copa do Mundo 2018 começa nesta quinta-feira e o Brasil faz a estreia no próximo domingo. Mas diferente das edições anteriores, o movimento para decorar as ruas ainda está devagar. Na Rua Parelhas, em Cidade da Esperança, zona oeste de Natal, a turma sempre se organiza para decorar o local no período da Copa do Mundo. Só que esse ano a pintura começou apenas no início da semana e ainda não terminou. A dona de casa, Ana Carolina, explicou os motivos do ritmo lento. O atraso é porque muita gente não está confiante por causa do 7-1. E a gente não ganhou muitas ajudas, mas se Deus quiser daqui para domingo vai sim. Com a ajuda de todo mundo, os moradores, vai dar certo. E quem acha que ela vai acompanhar os jogos por conta do Neymar, está muito enganado. Vou ver com minhas amigas e também para ver o jogador do Brasil, que é muito lindo. Qual o jogador que você acha mais bonito? O goleiro do Brasil, Alisson. Este comerciante da rua confecciona camisetas personalizadas do Brasil. Segundo ele, apesar da desconfiança pelos 7-1 da Copa passada, os negócios estão de vento em popa. Esse ano ele estava com medo, mas atualmente, depois do último jogo, do gol de Felipe Coutinho, de Neymar, a procura está grande e as ruas estão se empolgando, estão fazendo camisa de rua Parelhas, estão fazendo camisa da rua Timbaúba. Apesar da badalação em cima do Neymar, Sérgio aposta em outros nomes para trazer o Hexa para a seleção canarinha. Eu acredito muito em Felipe Coutinho e William e Gabriel Jesus. Não só o Neymar, mas a seleção é coletiva. Aqui na Rua Bahia Formosa, localizada também no bairro da Cidade da Esperança, todo o ano de Copa do Mundo é sagrado. A população se mobiliza para enfeitar o lugar. Mas esse ano o movimento está fraco. O que se vê são pinturas desgastadas ainda da edição passada, como aqui no meio-fio, no viveiro da árvore, nesse poste, e o que restou para a edição desse ano são poucas bandeiras aqui na parte superior. A gente está desanimado, né? A questão do 7-1 ficou aí marcado, a gente não está desacreditado da seleção, e a questão política, a situação do país também, a situação financeira, por isso, né? O pessoal não quer compartilhar. A gente pedia ajuda, um dava, outros não dava. Então esse ano ninguém quis dar. Já este torcedor anda mais preocupado com o clube do coração do que com a Copa. É melhor o Brasil ganhar a Copa do Mundo ou o Flamengo ganhar a Libertadores? Para mim é a Libertadores. O Flamengo ganhar a Libertadores. Depois da última Copa. Bom, seja com otimismo ou falta de empolgação, quando a Copa começar para valer, os enfeites podem até andar em ritmo lento. Mas a torcida... essa segue firme. O jornalista Antônio Melo comentou sobre o desânimo dos brasileiros diante de dois acontecimentos de 2018, a Copa do Mundo e as eleições. Nunca os dias que antecederam a Copa do Mundo foram iguais a estes. Onde estão as ruas enfeitadas em verde e amarelo?
Cadê os carros embandeirados? Os ambulantes vendendo bonés, camisetas, matracas? Quem consegue escalar a nossa seleção? Quais serão os adversários do Brasil nesta primeira fase? Em outras Copas, tais perguntas eram respondidas de pronto. Nessa época, nos bares, o assunto era Copa do Mundo. Hoje, não. Estamos decepcionados com o nosso país. Desde a Copa passada, o que se viu foi uma sucessão de escândalos de obras essenciais para o evento não entregues e outras que nem começaram. A cada dia, a Polícia Federal e o Ministério Público sacodem o país com prisões e denúncias de corrupção. A maior liderança do Brasil está na cadeia, condenada por receber propina. A presidente eleita pelo voto foi derrubada sem voto, numa manobra que até hoje divide o país. O substituto toca o governo pelas mãos de ministros denunciados ou investigados por corrupção. O próprio presidente não escapa das denúncias. O futuro dele é incerto. Nos estados não é diferente. Há denúncias de corrupção em todos os estados, envolvendo todo mundo. Para piorar, nenhum candidato empolga o eleitor. Nenhum é visto como opção de mudança séria, de dias melhores. Nenhum parece apto a promover a reconciliação nacional, reverter o desemprego, dar um basta à violência. E você? Já comprou sua bandeirinha? Sua camiseta? Seu boné? Deus salve a seleção, porque senão o país não aguenta. O cantor e compositor de forró Elínio Julião, nascido no Seridó, foi a inspiração para o concurso de marchinhas juninas. As inscrições para o primeiro concurso de marchas juninas, intitulado Faz Mais Elínio Julião, se encerram nesta quinta-feira. Compositores de todo o Rio Grande do Norte podem inscrever as suas canções através do e-mail do concurso. As 6 melhores serão selecionadas por um júri especializado e vão defender ao vivo as suas composições na abertura do projeto Arena Cultural Potiguar, no próximo dia 19 de junho, na Arena das Dunas. O evento tem direção musical de Rafael Almeida e o primeiro lugar vai levar R$1.000 em dinheiro e o troféu Faz Mais Elino. O evento será encerrado com o show da cantora Dodora Cardoso. Ela vai interpretar os sucessos do compositor, forrozeiro e homenageado Elínio Julião. Simone Silva para o Câmara Repórter. A seguir, uma entrevista com a desportista Magnólia Figueiredo, pré-candidata ao Senado pelo Solidariedade. Voltamos já. Espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Estamos de volta com o Câmara Repórter e a nossa entrevistada de hoje é pré-candidata ao Senado pelo Solidariedade, Magnólia Figueiredo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e estamos aqui mais uma vez, né? A minha presença também vou agradecer. E já dentro de uma outra temática, né? Sempre eu venho aqui para falar um pouco de esportes e hoje eu acho que é interessante, sim, a gente estar se apresentando como uma pré-candidata ao Senado. É bom que você participa de todos os programas da TV Câmara, né? É como sempre uma desportista, para o nosso jornal. Magnólia, e aí você como desportista, chegando ao Senado, o esporte vai ser prioridade? Como é que você montou esse projeto
né, de futura senadora? Veja, o esporte também será uma prioridade, né? Tendo em vista que, até porque essa semana a gente já tomou conhecimento que o governo federal ele já retirou recursos do esporte e recursos da saúde para a área da segurança. E quando a gente deveria estar se preocupando com justamente outros meios de prevenção para que a gente não estivesse passando por esse momento de tanta insegurança. Eu acho que um dos instrumentos que a gente pode trabalhar para que a gente tenha realmente mais segurança está sendo, mais uma vez, negligenciado. Então, nós precisamos, sim, também defender esse instrumento, porque eu acredito, lógico que não vai ser somente o esporte, mas ele estará, sim, em nossos projetos como algo de muito importante que a gente sabe a intervenção social que é capaz de fazer. Como é que você vê hoje a situação do nosso estado e como senadora, né, sendo pré-candidata, como isso poderia ser resolvido de lá para cá? Veja, a minha maior preocupação, né, eu venho acompanhando os nossos representantes e a minha maior preocupação é que eu não vejo a vontade, a disponibilidade deles realmente formarem uma força política. Eu acho que quando a gente passa a eleição, os representantes são do Estado, então a gente tem sim que se unir e ter essa representação fortalecida. E o que eu percebo hoje é que existe muito mais uma preocupação consigo, né, com alguns projetos, eu acredito até mesmo politiqueiros. Eles sempre tendem a deixar, principalmente os prefeitos, com os pires nas mãos, porque aquilo ali, de certa forma, deixa com que os prefeitos fiquem nas mãos deles também. E a gente precisa entender isso. É o nosso Estado, nós precisamos nos unirmos para que possamos ter essa força política e lutar pelas nossas demandas, né? Até porque sabemos dessa diversidade de demandas no nosso país e, infelizmente, o nosso Estado ainda está inserido, se é que podemos dizer que ele está inserido no mapa, mas supondo que ele esteja inserido em um Estado que tem muitas demandas sociais, a gente não vê essa preocupação, né? Então, nós precisamos nos fortalecer e eu acho que o meu maior desafio vai ser esse, convencer todos os representantes para que possamos lutar juntos pela demanda do nosso Estado. Você falou aí em ajuda, né, para as pessoas, nos projetos sociais. Aquele Bolsa Atleta é um projeto do governo, né? E aí, como é que você faz essa avaliação? É suficiente o número de atletas que são atendidos e a bolsa que eles recebem? Você fala na bolsa federal ou estadual? A federal. Veja bem, eles têm uns critérios técnicos, né, que realmente evidencia hoje um grande percentual de atletas já descobertos, como também eles hoje contemplam atletas que estão em iniciação. Eu, particularmente, isso aí é uma opinião minha, muito própria. Eu fui um atleta que eu sempre rejeitei o patrocínio. Sim. Né? Primeiro porque eu queria fazer pelo prazer de fazer. E a outra, porque eu pensava que se me dessem condições de fazer, era suficiente. Eu quem tinha que buscar recursos, estudando, me capacitando e tendo uma profissão, como assim eu fiz. Então, eu fui uma pessoa capaz de conciliar os estudos com os treinos. E nem por isso deixei de marcar a história do esporte no Brasil e internacionalmente. Então, é isso que eu quero passar. É possível a gente ter estruturas em todos os sentidos. A gente sabe que existem atletas que têm condições de se alimentar, de ter um calçado adequado, de ter uma estrutura por trás, né? A família pode. E aqueles que não podem, nós temos que desenvolver através de centros de treinamentos. O mesmo modelo que existem fora do país. Né? Então, eu acho que hoje, somente a política de estar repassando recursos para os atletas, que eu sei que o objetivo final é esse, dar um suporte, mas nem todos os atletas, eles cumprem dessa forma. Porque, às vezes, é uma família de um nível socioeconômico muito comprometido e termina essa bolsa indo fazer, cobrir uma demanda da família. Outros problemas familiares. Outros problemas. Então, eu acho que a gente precisa repensar esse modelo. Né? Eu nunca tive, na época que eu estava treinando, e nem por isso deixei de fazer. E porque eu acredito também que há uma necessidade da gente ter um rendimento acadêmico. Então, eu acredito na educação de qualidade. Então, não vejo como dissociar o esporte de uma formação acadêmica e o esporte de uma formação acadêmica profissional. Você falou dos centros de fora, né? Fora do país. Como são esses centros lá fora? São muito bem estruturados e eles que terminam cumprindo algo que hoje ainda no Brasil
as famílias assumem, né? Que é justamente um material de treinamento, uma alimentação adequada, um plano de saúde que possa ter alguns profissionais da área da saúde acompanhando. Então, se no centro de saúde você tem toda essa estrutura e tem mais o treinador, né? Então, cabe ao atleta receber, né? Entender que ele está recebendo exatamente o que ele precisa para se desenvolver. Então, não necessariamente ele precisa de recursos em suas mãos, até porque se esses recursos fossem voltados para suprir essa demanda, mas essa não é a realidade do nosso país, infelizmente. E nem tem como provar como cada pessoa usa esse recurso, né? Não, apesar que eles precisam provar através de notas fiscais, mas nós sabemos, e isso eu posso dizer que acontece, né? Porque já tive conhecimento, já acompanhei também os recursos, essas notas muitas vezes... Bom, eles conseguem, mas não com os fins que estão previstos no contrato quando eles assinam com o Ministério do Esporte. Magnólia, eu queria a tua opinião a respeito da decisão de substituir, a decisão do partido, né, de substituir Cloriza Linhares pelo Breno Queiroga. Veja, essa não foi uma decisão de substituição, né? Então, até nesse momento é importante que a gente esclareça. Na verdade, nós tínhamos 3 pré-candidatos. Inclusive, a pré-candidatura de Kelps foi uma solicitação da executiva. Não foi dele, mas a executiva pediu para que ele disponibilizasse também o nome dele, assim como eu disponibilizei o meu para o Senado e outros candidatos disponibilizaram para deputado estadual ou federal. Então, nós pedimos para que ele também colocasse o nome dele para uma avaliação. E que, dependendo do resultado, nós permaneceríamos ou não com esse projeto. Após 2 meses, nós iríamos reavaliar. E se não fosse o que nós esperávamos, então nós tiraríamos. Então não foi nenhuma decisão dele de entrar nem sair. Foi justamente a gente cumprir, a executiva cumprir o que nós tínhamos acertado quando nós assinamos um documento junto com ele, que essa era a condição. Paralelamente à candidatura dele, nós tínhamos também os 2 pré-candidatos. Breno, que ele foi ex-prefeito, que foi prefeito, ou seja, o ex-prefeito de Olho d'Água dos Borges, e Cloriza Linhares, que hoje tem um mandato de vereadora em Grossos. Né? Mas todos nós sabíamos que um dos 2 seria escolhido. E esse final de semana nós teremos uma reunião da executiva, onde a gente iria abordar justamente para fazer uma decisão. Mas a gente achou que iria demorar muito, então a pedido até dos 2, como nós adiantaríamos esse processo. Né? Então, esse processo foi muito democrático, inclusive antes dele ser lançado o formato dele, já que nós não tínhamos como reunir toda a executiva aqui em Natal antes desse dia 15, que dia 15 nós já vamos nos reunir. Então, foi colocado para eles de que forma? Então, foi feito para toda a executiva, foi feito Kelps nos enviou, assim ficou acordado com os 2, que foi enviado para a executiva e forneceu os contatos de todos nós para os 2 candidatos e que eles precisavam se mobilizar. Né? Então, dos 36 que foram consultados, 20 foram a favor que fosse Breno, 8 foram a favor que fosse Cloriza e 8 se abstiveram. Né? Então, isso que aconteceu. Então, não houve uma substituição, mas houve um respeito por tudo que é feito assim no partido. Ninguém toma uma decisão sozinho. Entendi. Nem ele tomaria essa decisão, né? Porque isso é de praxe. Nós temos reuniões todos os meses e todas as demandas são levadas e a gente discute e se houver necessidade de uma votação, a gente faz na hora, mas dessa vez a votação ela foi dessa forma porque havia uma necessidade dos 2 para uma definição mais breve, para que eles pudessem, de acordo com o resultado, se organizarem. Né? Então, assim, fica o esclarecimento, eu tenho certeza, os 2 são grandes nomes, né? Eu acho assim, eu me orgulho hoje de ter uma pessoa tão preparada como Cloriza e uma pessoa tão preparada como Breno. Né? Ele, como foi um ex-gestor, então ele tem realmente o produto da gestão dele, que muito nos orgulha ter uma pessoa como ele no partido, assim como também de termos Cloriza. Eu não tenho dúvida nenhuma que Cloriza terá o momento dela e o espaço dela. Nós teremos outra governadora no Rio Grande do Norte, com certeza, eu não tenho dúvidas. Né? Mas precisava decidir, e isso a gente teve que respeitar o que a maioria decidiu.
Vamos aguardar, então, os próximos passos na política. Vamos, e assim, Cloriza é uma pessoa muito grande e ela entrou no partido para construir o projeto conosco. Como todos nós estamos construindo o partido ainda. Então, esse é um projeto que a gente vislumbra para frente. Então, não vai ser somente essa eleição. O nosso projeto tem nós vamos crescer muito. Né? Estamos engatinhando, mas acreditamos no projeto e eu tenho certeza que ela tem muito a contribuir conosco. Né? Então, fica aqui, Cloriza, se você nos assistir, dizer que torço demais, continuaremos juntos nessa jornada, mas você, pela grandeza que você é, tenho certeza que você vai construir em si esse partido conosco. Magnólia, eu queria agradecer Magnólia Figueiredo, pré-candidata ao Senado pela solidariedade e a sua participação no nosso jornal. Bom, eu que agradeço e espero que todos que estão aqui nos assistindo valorizem esse momento. É importante que vocês conheçam os pré-candidatos. E dizer mais, eu torço para que outros apareçam, que vários candidatos apareçam, porque o nosso estado e o nosso país precisam de pessoas comprometidas e honestas. Obrigada. O Câmara Repórter de hoje fica por aqui. Mais notícias e mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.